Saudações para você que está aí do outro lado da tela. Tudo bem, meus amigos? Eu espero que esteja tudo maravilhosamente bem com vocês. E vamos para mais uma resenha de leitura, né? Então vamos lá, cara. O livro que eu escolhi para fazer a resenha hoje, cara, é um livro extremamente versátil, extremamente dinâmico, extremamente prazeroso. E é um livro, cara, que, para minha surpresa, eu li em menos de uma hora. Eu li rapidíssimo, né? Em menos de uma hora eu já tinha lido o livro todo e achei uma leitura extremamente prazerosa. E foi um livro que eu encontrei completamente por acaso, cara. Que no caso foi esse aqui, ó, Papum Microcontos, do nosso querido Adriano Salvi. Pelo que eu li aqui, né, na introdução, né, o Adriano Salvi é um cara que já trabalha com escrita criativa. Ele trabalha com oficinas de escrita, oficinas de leitura, lá na cidade de Itajaí, em Santa Catarina, né? E esse é o livro de estreia dele no gênero dos microcontos, né? Aí você deve estar se perguntando, afinal de contas, o que é um microconto? Nunca ouvi falar de microconto. O que é, afinal de contas, um microconto, né? Essa foi uma dúvida que eu também tive, né, cara? Porque ultimamente eu tenho lido contos de detetive, né, histórias de detetive, Sherlock Holmes e tal. Tava lendo uns contos, né, umas histórias curtas, até que eu me deparei com essa palavra, né, microcontos. Eu pensei, ué, o que é um microconto? Então vamos lá, né, o que é um microconto, cara? Um microconto é uma história extremamente curta, que às vezes ocupa um único parágrafo, ou então uma única frase, ou até mesmo uma única palavra, e é uma história que tem um efeito parecido com o de uma piada, né? O microconto, ele tem um efeito parecido com o de uma piada, mas não necessariamente o microconto sempre vai fazer você rir. Às vezes o microconto vai fazer você pensar, vai fazer você se emocionar, vai fazer você dar gargalhada de nervoso pela situação que ele está falando ali, pelo tema que ele está abordando ali, que são temas sensíveis. Então o microconto, ele tem esse efeito provocativo, né? Muito parecido com o de uma piada. O efeito da piada é unicamente fazer você rir, ou às vezes pensar, ou às vezes refletir sobre alguma situação. Ironizar alguma situação do mundo que é tida como muito séria, como por exemplo política, economia, relacionamentos, sucesso, carreira, profissão, trabalho, enfim. A piada, ela tem esse efeito inato dela, né, de levar você ao riso. O microconto, por outro lado, pode fazer você rir, mas também pode fazer você ter uma gama de outros sentimentos ao longo da leitura, né? Então a gente tem lá, né, indo aí do maior para o menor, né, a gente tem lá os long books, né, as novels, as novelas, né, as histórias longas, né. Então a gente tem lá as novelas, né, as histórias longas, que levam aí 200, 300, 400, 500 páginas, que são histórias mais densas, né, mais longas e tal. Aí, por outro lado, a gente tem os contos, que são histórias mais curtas, mais dinâmicas, mais reduzidas, que tem também esse efeito de fazer o leitor pensar, de fazer o leitor rir, de fazer você se emocionar. Então, o conto é uma história mais curta, que tem esse efeito mais prático, né, mais dinâmico. Você lê o conto quando você está na fila do banco, quando você está no transporte indo para casa ou então para o trabalho, indo para a escola. Então o conto tem essa facilidade do dinamismo dele, né, na versatilidade dele. É uma historiazinha mais curta que dá para você ler quando você estiver no intervalo da escola, indo para a escola ou para o trabalho, indo para casa, enfim. Agora, o microconto, como eu falei aqui, né, ele tem um efeito parecido com o de uma piada. Porque como é que funciona a piada, né? A piada, a pessoa começa a explicar, a falar sobre uma situação ali que está acontecendo, começa a pintar um determinado quadro para você, e aí na última linha, às vezes na última palavra, ele fala alguma coisa que subverte completamente aquele quadro que ele estava pintando para você. E aí tem um efeito cômico. O microconto funciona parecido com esse sistema. O microconto também, né? Ele vai
às vezes pelo título, ou então pela primeira frase, pelo primeiro parágrafo, ele vai pintando uma determinada situação para você. Aí quando chega lá na última linha, na última palavra, ele subverte completamente aquele quadro que ele estava pintando para você, e aí tem um efeito ácido, cômico, que faz você dar gargalhada de nervoso, que faz você pensar, que faz você se emocionar, né? E, cara, foi uma leitura extremamente prazerosa, esse livrinho aqui, Papum, Microcontos, do Adriano Salvino. Então, por exemplo, um microconto que eu achei bem legal, né? Brasil, país do futuro do pretérito. Então esse é um microconto que eu achei bem legal, né? Um outro, modernidade líquida, não beba. Teve outros também, né? Mais assim sobre situações do cotidiano, né? Fulano achava que a sua vida era uma merda, resolveu virar adubo. Fulano tirou sua carteira de motorista e entrou no seu carro como quem entra numa nave espacial. O velocímetro foi dando 180, 190, 200 km por hora, até que tanto a nave quanto o piloto foram para o espaço. Então, cara, ele tem esse tom ácido de abordar tanto as situações macro, né, as situações de economia, de política, de Estado, de modernidade líquida e tudo mais. E, cara, mas ele também tem a capacidade de abordar situações da esfera privada, né? Família, casamento, trabalho, a busca pelo sucesso, ambições, consumismo. Pô, eu achei muito legal a versatilidade desse texto, cara. Tanto a versatilidade de temas a serem abordados, né? Como também a versatilidade da maneira como ele abordou esses temas, né? Uma maneira ácida, provocativa, que leva você a rir, que leva você a chorar, que leva você a ficar ansioso. Essa montanha russa de sentimentos que a gente tem ao longo da leitura é uma parada muito legal e uma parada extremamente rápida, cara. Em menos de uma hora você lê esse livrinho aqui, né? E acaba que essa vantagem é também o único defeito que eu vou apontar aqui para o livro, né? Porque além da versatilidade de temas, né, e a versatilidade da escrita, que às vezes é uma frase, uma única palavra, menos de um parágrafo, acaba que é o seguinte: quando você chega no meio do livro, no final do livro, você já não lembra mais qual foi o primeiro microconto que você leu. E aí fica aquela sensação de leitura perdida, né? Você fica com aquela sensação, pô, não estou conseguindo lembrar as coisas que eu leio e tal. Não tem nada a ver. É justamente por causa da versatilidade, da dinamicidade do livro aqui, né? Que é um microconto. Então, cara, ao mesmo tempo que ele tem a vantagem de ser uma leitura dinâmica, rápida, com um efeito imediato, ela também se perde muito fácil. É uma leitura que você chega no meio do livro, você já não lembra mais qual foi o primeiro microconto que você leu. E aí acaba que um pouco da essência da leitura se perde aí, né? Então, meus amigos, mas o fato dele ter esse defeito não faz com que a leitura seja uma coisa ruim. Esse é o único ponto baixo, mas é uma leitura extremamente agradável, extremamente dinâmica, faz você rir, faz você se emocionar, faz você pensar. Então, recomendo muito aí a leitura do Papum Microcontos, do nosso amigo Adriano Salvi. Então, para a gente encerrar esse vídeo, voltando aí à escala do sabre de luz vermelho, né, eu dou a nota de 4. 4 sabres de luzes vermelho para o nosso querido Papum Microcontos, do Adriano Salvi, né? É uma leitura versátil, tanto em termos de temas abordados, quanto da escrita, mas ela peca justamente pela própria versatilidade dela, né? Pela própria dinamicidade da leitura. Ao mesmo tempo que é uma leitura muito dinâmica, ela é uma leitura muito perecível. Então é fácil você perder no tempo e no espaço e na memória o que você leu no começo do livro, né? Então é um livro para você estar sempre revisitando, né? Estar sempre lendo, né? Enquanto que as pessoas têm o hábito de ler um salmo todo dia de manhã antes de sair de casa, lê um microconto que vai ser muito mais útil para você. Então, meus amigos, essa foi a resenha de hoje. Eu agradeço a audiência e, é claro, né, se você gostou do vídeo, deixa lá o seu like, que dá aquela moral para a página, para o canal. Deixa aí o seu comentário se você chegou a ler
esse livro. Se você está interessado na leitura, o link para você encontrar o livro vai ficar aqui na descrição. Então, cara, faz o triplo C. Curte, comenta, compartilha, que dá aquela moral, dá aquele calorzinho no coração no nosso canal. Acompanha também o Mensagem na Garrafa Podcast. A gente está com um blog aí no Blogger, que é o Mensagem na Garrafa Podcast.blogger, que está aqui na descrição também. Acompanha lá. Sempre que tiver novidade, vai estar lá no blog, vai estar aqui no YouTube, vai estar lá no Spotify. Então, eu agradeço de coração a sua audiência. Um abraço e a gente se vê numa próxima vez. Valeu!